Boa tarde, meus irmãos. Louvado seja sempre o nome do Senhor, que Ele, por sua bondade, esteja sempre abençoando o seu povo. Quero cumprimentar a todos e convidá-los para ter um estudo da Palavra de Deus nesse momento. Antes, nós vamos orar e queremos pedir para que, por favor, se identifique com o pastor Noélio Duarte. Está internado, está entubado, o quadro dele requer muitos cuidados. E também o pastor José Silvestre, também internado, mas graças a Deus não está entubado, ainda que também esteja na UTI. Então vamos clamar por esses pastores e por outras pessoas. Pai bendito, queremos pedir para que o Senhor continue sendo conosco. Precisamos muito do teu cuidado. Vem ser com a gente a partir da tua misericórdia, Pai. Senhor, agrada-te de nós por causa de Jesus Cristo. Nos ajuda, Deus, a viver uma vida real diante de ti. Nos ajuda a ter intimidade com o Senhor. Clamamos para que seja com os nossos enfermos, com os nossos enlutados. Clamamos pela vida do pastor Noélio Duarte. Senhor, que o Senhor, na sua misericórdia, preserve ele com vida e traga cura. Rogamos a Ti, ó Deus, pela irmã de Verusca, que o Senhor também esteja sendo com ela. Rogamos pelo pastor José Silvestre. Ó Deus amado, tem misericórdia. Seja com o nosso irmão Clay, com a irmã Daci. Clamamos pela irmã Keilânia, o irmão Elias. Seja com cada um dos nossos enfermos, ó Pai. Suplico pela Tua palavra nesse momento, vem falar conosco. Em nome de Cristo eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui na sexta-feira da Páscoa. Conhecido na nossa cultura, país catolizado, Sexta-feira Santa. Eu queria pensar o significado bíblico. No último estudo, a gente falou sobre isso. Hoje eu queria pensar nas atitudes que nós devemos ter para com a Páscoa. Quando a Páscoa foi instituída, o que Deus ensinou ao povo? O que o povo precisava transmitir geração após geração? E o que isso significa para nós nessa nova realidade a partir de Jesus Cristo? Vamos estudar isso hoje. As atitudes da Páscoa para o povo de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 12. Nós leremos dos versículos 5 até o 13. E diz assim: O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixará dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, e a Páscoa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executareis juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passareis por sobre vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Meus irmãos, está aqui Deus falando como seria a Páscoa. Está aqui, então, a instituição. Deus está dizendo que precisaria ser um cordeiro macho de 1 ano sem defeito. Então, o cordeiro, assim, com toda a saúde, e um cordeiro com toda uma vida pela frente para poder, então, como é que a gente pode dizer? Reproduzir. Esse cordeiro seria ceifado no auge da sua vida. Esse cordeiro macho sem defeito. Nós já sabemos, pela narrativa bíblica, que o cordeiro estava sempre apontando para Jesus Cristo. Desde Adão, quando sangue de animais foi derramado, para que através da pele dos animais ele fosse coberto da sua nudez,
desde Adão, está mostrando a necessidade de um inocente morrer no lugar do culpado. Com Caim e Abel, nós vemos ainda mais nítido. Abel sacrificando um cordeiro, e por meio do cordeiro, ele sendo aceito por Deus. Quer dizer, o inocente morrendo no lugar do culpado, e pela morte do inocente, o culpado é aceito por Deus. Nós vemos isso de uma maneira muito clara naquela realidade de Abraão ao oferecer Isaque. Abraão estava conduzindo Isaque, Isaque carregava o lenho, e Abraão carregava o cutelo e o fogo. Ali, quando chega para ser sacrificado, Abraão, antes de matar Isaque, Deus chama por ele, Abraão levanta os olhos e vê um cordeiro preso pelos chifres. E então aquele cordeiro é morto no lugar de Isaque. Percebe então que a narrativa bíblica vai se completando. A narrativa bíblica vai direcionando a necessidade do inocente morrer no lugar do culpado. E por meio do inocente, Deus o aceita. E lá em Abraão, vai mostrando que é Jeová Jirê, ele que provê para si. Quem escolhe o inocente é Deus. Aqui, então, nós vemos mais uma vez essa narrativa. Jesus Cristo, quando apresentado por João, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essas narrativas bíblicas, situações históricas, situações reais, tinham também um significado profético que apontava para Jesus Cristo, o inocente que morre no lugar do pecador. Jesus Cristo, aquele pelo qual o homem é aceito por Deus. Jesus Cristo, aquele que foi escolhido pelo próprio Deus para ser o sacrifício perfeito. Então, meus irmãos, tudo aponta para Jesus Cristo. Entendendo isso, como é que nós devemos nos apropriar da Páscoa? Como é que nós devemos nos apropriar do sacrifício de Cristo? Quais são as atitudes que nós precisamos ter? Aqui vai nos dizer algumas coisas que nós precisamos realmente considerar. O versículo 6, o guardareis até o 14º dia desse mês, todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Olha, foi assim que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi apresentado diante de toda a congregação de Israel por Pilatos. E Pilatos perguntou: que devo fazer com este? E toda a congregação de Israel pediu a sua crucificação. Toda a congregação disse: crucifica-o, crucifica-o. Jesus Cristo, então, é crucificado naquela tarde. Naquela tarde, então, ele é crucificado, conforme diz o texto. A partir da sua crucificação, ou a partir da morte do Cordeiro, olha o verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, como é que é a narrativa? Nós sabemos que o anjo da morte passaria sobre todo o Egito. E a única coisa que livraria as pessoas de sofrerem o juízo do anjo da morte é se na porta da casa delas tivesse o sangue do cordeiro que foi morto. Meus irmãos, a primeira atitude é entendermos o seguinte: a morte do cordeiro não dependeu de nós. Foi Deus que escolheu que o cordeiro deveria ser morto. Foi Deus que determinou a morte de Jesus Cristo, não dependeu de nós. Jesus Cristo disse que ele tinha poder para dar a sua vida e tinha poder para tornar a tomá-la. Então, a morte de Cristo foi determinada por Deus, foi voluntária por parte de Cristo. Quando Cristo estava para ser preso, Pedro puxa por uma espada e Pedro tenta defender a Cristo. E Cristo diz: olha, Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos, e eu não passaria por isso. Então, veja bem, Deus quis que Cristo morresse. Cristo entregou-se. Ele falou que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o cordeiro foi morto. Qual a atitude que nós precisamos ter para com isso que Deus preparou? Para com isso que Deus determinou? Qual é a atitude que nós precisamos ter para com isso que foi voluntário por parte de Jesus? O versículo 7 fala que o sangue precisava ser aplicado nas vergas das portas.
nos umbrais. Meus irmãos, não é apenas o fato do cordeiro ter morrido. É nós termos a atitude de aplicar o sangue do cordeiro à nossa porta. Veja, a morte do cordeiro foi determinada por Deus. Mas aplicar o sangue do cordeiro na nossa porta, aí é uma responsabilidade nossa. Que Cristo morreu há 2000 anos é fato. Isso é algo indiscutível. Que a morte de Cristo é suficiente? Indiscutível. A grande questão é se eu quero aplicar o sangue de Cristo na porta do meu coração. Se eu quero aplicar o sangue de Cristo nos meus umbrais. Então, o cordeiro estava morto. O que as famílias deveriam fazer? Pegar o sangue do cordeiro e aplicar nas portas. Meus irmãos, Cristo morreu para te perdoar. Cristo morreu para te salvar. Cristo morreu para te livrar do juízo do anjo da morte. A sua atitude, em primeiro lugar, deve ser se apropriar da morte de Cristo. Aplicar o sangue de Cristo na sua vida. Isso você faz pela fé. Isso você faz pelo arrependimento. Isso você faz pela confissão. Você deve se apropriar. Se apropriar totalmente do sacrifício de Jesus Cristo. Se você observar, o versículo continua dizendo que, versículo 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo. Se você observar, o versículo 9 vai até dizer assim, não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado. Por que deveria ser assado? É porque o fogo representa o juízo. Então, o animal tinha que passar pelo fogo, tinha que passar pelo juízo. É mais ou menos aquela ideia de Abraão e Isaque. Isaque levava a lenha e Abraão levava o cutelo e o fogo. Estava representando ali Jesus Cristo carregando a cruz e o Pai executando o juízo com o cutelo e com o fogo. Então, assim como o cordeiro precisava ser queimado, Jesus Cristo precisou passar pelo juízo. Olha, a carne que eles comeriam era a carne que passou pelo fogo. O Jesus Cristo do qual eu me aproprio é o Jesus Cristo que sofreu o juízo do Pai. Sofreu total juízo para que o meu pecado pudesse ser perdoado. Meu irmão, todos os pecados do homem, qualquer pecado, foi pago totalmente pelo sacrifício de Cristo. Precisamos entender isso. Ele foi totalmente passado pelo fogo, passado pelo juízo do nosso Deus. Então, em primeiro lugar, aplique o sangue sobre a sua porta. Creia, apropria-se, entregue-se a esse sacrifício. Em primeiro lugar, isso. E como é então que a gente se alimenta? Observa, por favor, no versículo 8. Naquela noite comereis a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas. O que quer dizer pães asmos? O que quer dizer ervas amargas? Meus irmãos, asmos quer dizer pão sem fermento. Como é que a gente deve se apropriar da morte de Cristo? Pão sem fermento. Os judeus, eles eram até orientados a, naquela semana, tirar de sua casa tudo que tivesse fermento. Tudo que fosse fermentado. Tanto a questão do pão, quanto a questão do líquido. Então, o suco de uva fermentado, jogar fora. O pão fermentado, jogar fora. Imediatamente, através da Páscoa, começava a festa das primícias. E a festa das primícias é exatamente coisas sem fermento. O que isso quer dizer? No Novo Testamento, o fermento será apresentado várias vezes. E sempre será apresentado como algo negativo. Jesus Cristo disse que nós deveríamos nos guardar do fermento dos fariseus e do fermento dos escribas. E ali fermento quer dizer mau ensino ou má doutrina. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, falando também sobre Páscoa, ele vai dizer o seguinte, que havia pecado na igreja, um homem que se deitava com a mulher do próprio pai. E ele fala, não sabeis que um pouquinho de fermento levera toda a massa? Fermento ali significa pecado. Então ele está dizendo, olha, está tendo pecado na igreja e vocês estão permitindo que o pecado continue. Aí ele fala, não sabeis que um pouquinho de fermento
leveda toda a massa. Meus irmãos, nós precisamos nos apropriar do sacrifício de Cristo, lançando longe de nós tudo aquilo que é fermento. Tudo aquilo que nos leva a ter uma má percepção da caminhada com Deus, maus ensinos. É por isso que nós precisamos ter zelo doutrinário. É por isso que nós precisamos ter zelo de uma fé pura, de um evangelho genuíno, não misturado. Então, guardai-vos do fermento dos fariseus, do fermento dos saduceus, do fermento dos escribas. Guardai-vos dos maus ensinos, procuremos ter uma fé pura, procuremos ter um evangelho genuíno, não falsificado e não adulterado. Mas também procuremos viver uma vida santa, uma vida sem pecado. Olha, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Meus irmãos, nós nos apropriamos do sacrifício de Jesus Cristo com essa atitude. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e essa novidade de vida agora é sem fermento. É procurando se apropriar totalmente da palavra de Deus, sem nenhum mau ensino. Nós precisamos praticar zelo doutrinário. Mas também, além da nossa ortodoxia, aquilo que cremos, também procurar uma ortopraxia, aquilo que fazemos, aquilo que praticamos. Então, crer de uma maneira pura e se esforçar de viver de uma forma pura. Meus irmãos, o sangue tem que ser aplicado em nossas vidas pela fé. E nós precisamos, então, nos alimentar desse sacrifício a cada dia, lançando fora de nós tudo aquilo que é fermentado. Tanto na questão dos ensinos, quanto na questão do comportamento. Como é que você tem vivido o sacrifício de Jesus Cristo na sua vida? Pensa bem nisso. Seu comportamento, meu irmão, seu comportamento, minha irmã, precisam ser comportamentos sem fermento. Seu falar, seu vestir, seu comportar, precisa realmente, a partir do sacrifício de Cristo, ser sem fermento. Ser de uma maneira que seja pura, tanto no que você crê, quanto naquilo que você vive. Jesus Cristo está nos ensinando isso por meio da sua palavra, que a palavra do Senhor tem essa liberdade no seu coração. Mas aqui está dizendo, no finalzinho do versículo 8, que além de ser com pães asmos, sem fermento, deveria ser com ervas amargas. Pense bem nisso. Deveria ser com ervas amargas. Como é que eles comeriam do sacrifício? Sem fermento, quer dizer, fugindo do pecado. E com ervas amargas. O que essas ervas amargas representam? Meus irmãos, eles estavam no Egito. E lá no Egito, o texto fala que eles amargavam a vida que viviam no Egito. Eles amargavam a realidade de estarem sob açoites. Eles amargavam a realidade de viverem trabalhos escravos, de não terem liberdade. Aí o texto está dizendo que, olhando para Jesus Cristo, se apropriando de Jesus Cristo, nós precisamos amargar a vida que vivemos no Egito. Meus irmãos, nós precisamos realmente nos arrepender, nos entristecer, nós precisamos lamentar a vida que a gente viveu sem Cristo, a vida que a gente vive longe de Cristo. Precisamos amargar esse mundo sem Deus. Precisamos realmente lamentar essa realidade. Ervas amargas são coisas que as pessoas não desejam. Pelo contrário, são coisas que as pessoas evitam. Ninguém gosta de amargura. Lembra disso? O mundo, a vida no mundo é uma vida amarga. É uma vida cheia de ervas amargas. É assim que a gente deve se apropriar do sacrifício de Cristo, lamentando enquanto estamos nesse Egito. Lamentando enquanto estamos neste mundo. Jesus Cristo falou: vocês não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Ele fala: olha, o mundo vos odeia, porque o mundo primeiro odiou a mim. Meu irmão, não dá para a gente viver a realidade da Páscoa satisfeitos com o mundo. O mundo é amargo para quem está em Cristo. Não dá para nós vivermos a realidade da Páscoa confortáveis no mundo que odeia o nosso Jesus. Nós precisamos realmente nos apropriar do sacrifício de Cristo, amargando esse Egito miserável.
que serve a Faraó, que serve aos deuses de Faraó. Infelizmente, talvez essas realidades não estão sendo tão apropriadas pelo povo de Deus. E daí, talvez, nós devemos nos perguntar se a Páscoa está sendo real na vida daqueles que professam Jesus Cristo. Realmente o sangue de Jesus está aplicado na sua vida pela fé, pelo arrependimento, pela confissão? Olha, se realmente estiver aplicado, considere. Está tendo fermento na sua vida? Se esforce pelos pães asmos. Se esforce por uma vida sem fermento. Você precisa considerar, você tem amargado a vida no mundo? A vida no Egito? Precisamos realmente entender isso. O nosso lugar não é aqui. Aqui é amargo para o povo de Deus. A Bíblia vai dizer o seguinte, que o mundo jaz no maligno. E Jesus Cristo falou que Satanás é o príncipe desse mundo. Ora, como é que a gente pode ficar confortável num mundo que jaz no maligno, num mundo que tem Satanás como príncipe? Nós precisamos realmente amargar a nossa caminhada nessa vida. Desejar realmente sair do Egito o quanto antes. Indo um pouco adiante, nos ensinos que esse texto continua a nos trazer, tem algo um pouco mais aqui que nós precisamos considerar. Versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Meus irmãos, o que acontece? Naquela noite, aconteceria o maior de todos os sinais. Até então, Faraó ficava resistente. Cedia, mas cedia temporariamente. Com esta praga, Faraó, ele vai implorar para que o povo de Israel saia do Egito. Essa praga vai ser o ponto final dessa história. O povo, entendendo que a partir dali, ele entraria numa nova realidade, como é que o povo precisaria estar? Preparado para sair. Daí o texto dizer que era para estar com o lombo cingido. Quer dizer, eles tinham aquelas roupas que caíam até os pés. Eles precisavam cingir, levantar um pouco aquelas roupas, como uma mulher faz com a saia, e amarrar aquelas roupas na cintura, para ter maior movimento nos pés. Precisava estar com as sandálias nos pés, já prontos para empenhar a viagem. E precisava ter o cajado na mão. Quer dizer, comer às pressas, comer com o desejo de sair logo do Egito. Meu irmão, nós em Cristo, nós precisamos ter o desejo de sair logo deste mundo. Nós em Cristo precisamos ter constantemente em nossos corações algumas orações. Uma delas, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Senhor, eu não quero viver esse reino de Satanás, não. Eu quero que o teu reino se apresse sobre nós. Nós precisamos ter o cajado na mão, ter as sandálias nos pés, nós precisamos estar cingidos, nós precisamos estar com pressa. Dizer ao Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Às vezes nós temos o desejo intenso, mas porque o mundo, por alguma questão circunstancial, está nos afligindo. Aí nessa hora a gente quer que Cristo volte logo. O texto está dizendo que a nossa pressa deve ser independente de circunstâncias. Deve ser pela realidade de nós amargarmos a vida no Egito. Deve ser pela realidade de nós querermos uma vida sem fermento. Deve ser pela realidade de nós já estarmos nos apropriando da morte de Jesus Cristo. Meu irmão, você está confortável no mundo? Você está satisfeito? Ora, quando a gente pensa na vinda de Cristo, às vezes a nossa carne quer esperar um pouco mais. Não, Deus, espera primeiro eu ter filhos. Não, Deus, espera primeiro eu criar meus filhos. Não, Deus, espera primeiro eu casar. Meu irmão, a nossa carne pede isso. Só que precisa haver uma atitude no nosso coração. Nós precisamos estar apressados. Lembra que é assim que diz 2 Pedro? Apressando a vinda do nosso Deus. Precisamos ter pressa. Eu não quero mais continuar nesse mundo sem Deus. Diga isso no seu coração. Eu não quero mais continuar nesse Egito que só faz amargar a minha alma. Eu quero sair desse Egito o quanto antes. Precisamos nos apropriar da Páscoa tendo pressa. Desejo de sair do Egito.
Caminhando para o final, tem aqui duas últimas lições com as quais nós encerraremos. No versículo 12, diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, todos os homens e até os animais. Olha o finalzinho. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Meu irmão, o sacrifício de Cristo tem um significado que transcende em muito a nossa compreensão. A Páscoa não só faria com que os primogênitos morressem, a Páscoa faria com que todos os deuses do Egito fossem humilhados. Sabe o que o sacrifício de Cristo fez? Não apenas perdoou os nossos pecados. O sacrifício de Cristo humilhou Satanás e todas as potestades. Mantém sua mão nessa passagem. Olha, por favor, o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 2. Livro de Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, dizem assim: havendo riscado a cédula, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então o versículo 14 fala que ali a cédula, o escrito de dívida que era contra nós. O escrito de dívida que nos era prejudicial. Então, todos os nossos pecados. Ele, o que o texto fala? Riscou e cravou-a na cruz. Então, ali pagou o nosso pecado na cruz. Mas olha o verso 15, diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Meus irmãos, na morte de Cristo, não é só que os nossos pecados foram perdoados, é que Satanás e seus demônios foram por completo derrotados. Olha o que diz o finalzinho do versículo 12. Executarei juízo contra os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Na morte do Cordeiro, os deuses do Egito foram humilhados. No sacrifício de Cristo, Satanás e seus demônios foram humilhados. Meus irmãos, nós precisamos entender, tudo o que precisava acontecer, aconteceu no sacrifício de Cristo. Entendamos isso, esse é o maior acontecimento do tempo e da eternidade. Esse é o maior acontecimento da história. Meus irmãos, ali aconteceu algo que eu queria que nós tentássemos entender dessa forma. Quando Deus falou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e que esta lhe feriria o seu calcanhar, nós fazemos a seguinte leitura pela maneira como está traduzida, que pisa a cabeça da cobra e a cobra, para se vingar, morde o calcanhar. Meu irmão, o texto fala que ele esmagaria. Uma serpente com a cabeça esmagada não consegue morder mais ninguém, não consegue ferir mais ninguém. Então não é que ele pisaria a cabeça da serpente e a serpente, para se vingar, morderia. É que ele esmagaria a cabeça da serpente com tanta força que até o seu calcanhar ficaria ferido. É essa a ideia que eu gostaria que nós pensássemos. Ele na cruz, ele triunfou. Ele expôs a vergonha, ele humilhou Satanás. A cruz não foi a mordida do diabo sobre Jesus. Não. A cruz foi Jesus pisando com tanta força a cabeça do diabo, a cabeça dos principados, das potestades, a cabeça dos demônios, ele pisando com tanta força que até o seu calcanhar ficou ferido. Entendamos isso. Como é que nós nos apropriamos da Páscoa? Meus irmãos, aplicando pela fé em nossos corações. O sangue tem que ser aplicado. Nós nos apropriamos procurando, a partir daí, viver uma vida sem fermento, sem mau ensino, sem mau comportamento. Nós procuramos, a partir daí, amargar a realidade de um mundo sem Deus. Nós procuramos, com pressa, sair desse Egito. E nós nos apropriamos da Páscoa com uma certeza de vitória completa.
O Egito foi vencido na cruz de Cristo, Faraó foi vencido na cruz de Cristo, Satanás e seus demônios, os deuses do Egito, foram vencidos na cruz de Cristo. Não há mais nada que precise ser feito. Essa ideia de sair amarrando o diabo, olha, o diabo já está derrotado. Nós só precisamos nos apropriar daquilo que Cristo fez. Como é que nós nos apropriamos da Páscoa? Meu irmão, que não seja apenas um significado de um feriado no calendário, que não seja apenas uma comemoração de algo que aconteceu no passado, mas que seja uma realidade espiritual que você vivencia na sua caminhada com Deus. Cristo morreu por você, tudo o que precisava ser feito já foi feito. Aplique isso no seu coração pela fé. Se aproprie da morte do Cordeiro. O juízo de Deus foi sobre ele, para que não haja mais juízo nenhum na sua vida. Olha, procura viver uma vida sem fermento. Procura amargar a realidade desse mundo sem Deus. Tenha pressa de sair dele. Que nada esteja te aprisionando aqui ainda. E meu irmão, saiba disso. Ali, Cristo manifestou sua completa vitória sobre o diabo. E a ressurreição dele confirmou isso, nos dando agora uma nova vida. Louvado seja o Senhor. Deus seja engrandecido pela riqueza da sua palavra e pela riqueza do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado por meio da tua palavra. Te louvamos de uma maneira especial pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ó Senhor, que nós possamos nos apropriar disso a cada dia. Nos ajuda, Pai, a viver uma vida sem fermento. Nos ajuda, Senhor, a amargar a nossa carne, a amargar esse mundo, a amargar o fato de ainda não sermos aquilo que gostaríamos de ser diante de Ti. Apressa, Pai, o momento da Tua vinda e nos ajuda a viver essa realidade da vitória de Jesus Cristo. É nesse nome que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Encerro, meus irmãos, dizendo que domingo agora pela manhã teremos o nosso culto normal, presencialmente. Haverá a cantata do grupo Herdeiros da Graça e o pastor Infante estará pregando depois. Domingo pela manhã, culto normal, presencialmente. Domingo à noite, devido ao toque de recolher, nós teremos apenas a transmissão. Gravaremos o culto domingo, 3 horas da tarde, e transmitiremos à noite. Se alguém quiser participar com a gente 3 horas da tarde, será bem-vindo. Aí, enfatizando, domingo pela manhã, culto presencial normal, domingo à noite, apenas a transmissão. Deus os abençoe. Até domingo. Um abraço.